E aí, meus amigos, beleza? Meu nome é Rodrigo Vale. E esses dias eu tava numa comunidade relacionada a Ableton Live e vi um amigo postar uma questão lá sobre como ele poderia tocar vários instrumentos aí, mais de um instrumento na mesma pista MIDI. E eu resolvi gravar essa videoaula. Então vamos lá. Bom, iniciando aqui, eu deixei umas pistas abertas aqui já. A gente tem a pista 1, que eu renomeei como pista 1, a pista MIDI. Recebendo aqui, deixa eu armar ela aqui para gravar, né? Recebendo aqui o nosso MIDI, nosso controlador. Então, beleza, se eu inserir aqui um instrumento, vamos inserir esse análogo aqui, a gente percebe que já o MIDI entra aqui no início da nossa cadeia, o análogo processa e transforma isso em áudio lá no final. E aí no final, aqui, depois do instrumento, a gente pode insertar aqui compressor, um delay, um compressor e o que mais a gente necessitar para compor o nosso timbre. Então, beleza, se a gente precisar inserir um segundo instrumento aqui e a gente vir e dar 2 cliques ou arrastar e jogar aqui na nossa cadeia de instrumentos, pode ser até no final, né? Ele vai substituir aquele instrumento que a gente já tinha ali, né? No caso era um análogo e quando a gente inseriu, ele substitui pelo operator. E não é isso que a gente quer, né? Porque a gente quer ter mais de um instrumento tocando junto na mesma pista 1 aqui. A gente vai utilizar os dispositivos do Ableton aí que utilizam o conceito de rack, né? Então, o que acontece? A gente tem 4 desses dispositivos aqui no Ableton Live. A gente tem o Instrument Rack, a gente tem o Audio Effect Rack, e a gente tem o MIDI Effect Rack, e a gente tem ainda o Drum Rack. Então, a gente vai utilizar aqui para o escopo da nossa aula o Instrument Rack, que permite que a gente insira mais de um instrumento aí na mesma trilha. De que forma? Bom, como a gente já tem aqui o operator carregado, vamos supor que a gente já está com o nosso timbre preparado aqui, inclusive processado aqui com outros devices, né? A gente, para inserir o Instrument Rack, se a gente der 2 cliques aqui, da mesma forma ele vai substituir o nosso operator, porque o Ableton trata o Instrument Rack como um instrumento também, né? Então, para que isso não aconteça que a gente perdeu o nosso operator, o que a gente faz? A gente seleciona o operator clicando aqui na barra de título dele e clicando no último processador nosso lá, para que compõe o nosso timbre, a gente vem e clica com o botão direito aqui em cima e usa a opção Group, que é o agrupamento daquele dispositivo, daquele instrumento lá. Ou a gente pode clicar no Command G ou no Command G no Mac e o Ctrl G no Windows. Então, quando a gente clica ali, ele insere aqui o Instrument Rack já com aqueles dispositivos que a gente tinha funcionando lá, já inseridos numa mesma cadeia de dispositivos aqui. A gente percebe que no final aqui a gente tem uma aba limitadora aqui do Instrument Rack. Então, como que a gente faz para inserir um segundo e mais instrumentos aqui nesse Instrument Rack? A gente vai clicar aqui nesse Show Hide Chain List. É esse ícone do meio aqui, que tem essas 3 listrinhas ali, né? Ele vai, quando a gente clica nele, aciona ele aqui, ele abre esse visual aqui em que a gente já percebe que está inserida aquela cadeia de dispositivos que a gente estava trabalhando ali anteriormente, né? Então a gente vem aqui na nossa aba de instrumentos do nosso menu e a gente vai escolher agora um analog. A gente vai ter que segurar no análogo, clicar no análogo e arrastar ele aqui para essa parte livre aqui do nosso Instrument Rack, né? Então a gente joga, ele solta ele aqui, ele já jogou um análogo aqui e manteve o nosso operator, né? Com todos o processamento que a gente tinha lá. A gente vem aqui, vamos mudar essa cor para ficar melhor representado aqui. Vamos inserir agora um wavetable da mesma forma. Clica e arrasta. Ele agora estamos com 3 timbres aqui, trabalhando concomitantemente. Só que, por enquanto, todos eles, quando a gente aciona o nosso controlador, nosso teclado lá, a gente percebe que todos eles tocam concomitantemente, né? Tocam juntos, né? Compondo um timbre. Isso é interessante a gente que estiver trabalhando com síntese, pode fazer esse layer aí, né? De vários instrumentos aí, quanto que a gente quiser. E depois tratar cada um ali da forma que achar necessário também. Mas aqui, o que a gente está buscando é tocar um instrumento de cada vez aqui, né? E determinar e ter o controle dessa discriminação na mão, né? Então o Ableton nos permite determinar aí qual timbre que vai tocar de algumas maneiras, né? Olhando aqui essas 3 opções aqui, né? A gente tem o Key. Clicando aqui, ele abre
esse menu aqui pra gente. E a gente percebe que aqui em cima tem a representação de um piano, né? Com as suas oitavas lá. O Ableton representa aqui quase 11 oitavas, né? Vai do Dó -2 até o Sol 8 lá, né? Então aqui a gente tem essas linhas verdes aqui, que são as zonas de atuação de cada instrumento nosso. Cada um tem o seu, né? Vamos supor que esse timbre do operator é um baixo e a gente queira que ele atue somente nas oitavas mais baixas, né, do nosso controlador lá. Então a gente vai arrastar o nosso mouse até o início lá na nossa linha que representa a zona de atuação. Ele vai abrir um colchete lá, né, vai mudar o ícone para um colchete. Então a gente clica e arrasta até onde a gente achar necessário. Vamos supor aqui no Si1 ali da oitava 1. Aí a gente vem no início aqui do nosso analog e arrasta, delimitando ele por Dó da oitava 2. E restringe ele aqui também, a atuação dele. E faz assim com o nosso terceiro instrumento também, beleza? Então aqui a gente já determinou que esse operator vai ser tocado nessas oitavas aqui. O analog nessas próximas aqui e o wavetable nessas últimas mais altas aqui. A gente percebe quando eu aciono aqui as teclas do meu controlador. O Ableton já mostra pra gente lá, através de uma identificação visual, qual que é a nota que a gente está acionando e que o que está sendo tocado ali é o nosso operator, né? Porque ele está naquele alcance. Se a gente subir as oitavas aqui, a gente já passa a ter o analog tocando. E se a gente subir mais um pouco, vai ter o wavetable tocando. Então assim a gente pode determinar, por exemplo, a mão esquerda tocando um timbre de baixo, a mão direita fazendo um solo lá, alguma coisa, né? Então a gente pode ter essa flexibilidade na nossa apresentação. A segunda forma que a gente tem é através do Velocity. O que é o Velocity? O Velocity é a maneira como os desenvolvedores dos instrumentos virtuais utilizaram o protocolo MIDI para emular o comportamento de um instrumento real, né? Se você for num piano comum e apertar as teclas com uma velocidade maior, né, com uma intensidade maior, a gente tende a achar que é força, mas não é velocidade, né? Esse timbre daquela nota ela vai ser tocada mais forte, né? E um volume mais alto e mais cheia, né? Mais aparente. Se você tocar a nota mais suavemente, ela vai tocar num volume mais baixo e mais abafada, né? Então, o Velocity é a maneira com a qual o instrumento virtual pode emular esse comportamento de um instrumento real. Quando a gente aciona uma tecla um pouco com mais suavidade, a gente vê que o velocity ele é mais baixo. Aqui a gente vê que a nossa régua de identificação agora ela virou uma identificação numérica, né, que vai de 1 até 127. Ela começa no 1 porque o velocity 0 é a inexistência de sinal, né? Então ele começa no 1, que é o velocity mais baixo, e vai até o 127. Então conforme a gente vai acionando as teclas aqui, a gente vê que já o velocity vai aparecendo ali através daquele indicador azul claro ali, né? Certo? Então a gente pode vir aqui, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente delimita a área de atuação de cada timbre, certo? De cada instrumento nosso lá. Também com essa linha aqui vermelha agora, que representa a zona de atuação. Vamos colocar um pouquinho aqui, porque o velocity geralmente, muito baixo, é difícil da gente extrair. Então a gente tem que trabalhar com ele um pouquinho mais alto aqui. Então agora, dependendo do velocity que eu estou utilizando, agora não depende mais da oitava. Posso até descer as oitavas do meu teclado, do meu controlador. Então, dependendo do velocity, vai tocar um timbre, né? Ou outro, né? Beleza? E no que isso aqui fica interessante pra gente? Às vezes a gente pode fazer uma composição de timbres ali, né? Se a gente colocar aqui essas zonas de atuação uma em cima da outra, a gente vai ver que em determinados velocities, entendeu? 2 ou até os 3 instrumentos vão tocar, né? Certo? E aí a gente pode utilizar essa barrinha menor aqui, essa linha menor branca aqui de cima, como ela é um fade, né? Nesse caso, um fade de velocity. Então, quando a gente faz isso, a gente cria uma mistura entre os timbres gradativa, né? Dependendo do velocity que a gente tocar, cada timbre vai entrar ali, vai se misturar com o outro de maneira diferente, mais
suavemente, ou às vezes mais agressivamente, né? Então vamos supor que eu tenha aqui uma música que ela é bastante dinâmica na maneira como ela é apresentada. Por exemplo, em certas partes ela é mais suave, em certas partes ela é mais agressiva, né? E tocada com mais ênfase e tal. Então a gente pode colocar um timbre mais tranquilo para ser tocado nos velocities mais baixos, né? E pode fazer com que, dependendo, conforme vai aumentando a intensidade da nossa performance, aquele timbre vai mudando, né? Até um ponto em que o timbre se torna mais presente, mais percussivo. Ali no caso, a gente tem um bell aqui fazendo esse trabalho, né? Então a gente pode adaptar a nossa timbragem, os nossos instrumentos, à maneira como a gente vai tocar na música, né? A terceira forma é através do Chain Selector, certo? O Chain Selector, a gente vê que abrindo aqui, clicando no Chain, a gente também tem uma régua numérica aparecendo, que agora vai de 0 a 127. Ela não representa nenhum valor, nenhuma escala, como as outras medições, né? Ela simplesmente é uma régua numérica, uma escala numérica aqui, né? Então ela representa o número que ela está mostrando ali mesmo, né? O que a gente tem que atentar aqui é para a posição desse indicador laranjado aqui. É ele que vai dizer qual instrumento que vai tocar, conforme a gente delimita através novamente da nossa zona de atuação aqui, a gente delimita os instrumentos, certo? Então vamos aqui fazer uma delimitação qualquer aqui. Quer ver melhor? Vamos deixar ele inteiro aqui. E se a gente vir aqui e clicar com o botão direito do mouse em cima de uma dessas linhas aqui, a gente pode distribuir esse alcance da nossa zona de atuação de forma igualitária, né? Então, agora todos eles aqui estão distribuídos num range igual aqui de atuação. Então beleza, dependendo onde está aqui o nosso Chain Selector, é onde a gente vai, é o instrumento que vai tocar, correto? Bom, aí o Ableton traz mais umas possibilidades interessantes aqui da gente conseguir fazer isso, né? A primeira delas é a gente vir aqui e acionar esse terceiro menu aqui que a gente tem, que é o menu das macros, né? Show Hide Macro Controls. O macro nada mais é do que um botão endereçável. Ele, por enquanto, ele não tem... inicialmente, ele não tem nenhuma função pré-determinada, a não ser a de controlar parâmetros que a gente determinar para ele, né? No nosso caso aqui, nós vamos determinar que ele regule o parâmetro do nosso Chain Selector. Então, o que acontece? A gente vem aqui clicar com o botão direito em cima daquele seletor nosso ali, daquele indicador, e colocar Map to Macro 1. Agora o Macro 1 vai controlar a posição do nosso Chain Selector, certo? E aí o que a gente pode fazer com essa possibilidade aqui? Se a gente está usando um controlador genérico, a gente pode pegar qualquer daqueles knobs, se é que ele tem algum, determinar que esse knob controle o nosso macro aqui de Chain Select. Como que a gente faz isso? A gente clica ali em cima no MIDI, né? Vai até aquela posição MIDI ali em cima. Quando clica, a gente vê que todos os parâmetros que são mapeáveis aqui, eles já ficam coloridos, né? Então a gente vem aqui e seleciona o nosso Chain Selector. Clicando nele, ele já ficou aqui delimitado, né? E a gente vai em movimento algum knob que a gente quer que controle esse macro, né? Beleza, agora a gente pode... O Ableton já reconheceu aqui o knob do meu controlador. Então a gente vem, fecha o MIDI e agora eu tenho o meu controlador ali designando a posição do meu Chain Selector. E assim eu posso manter uma mão tocando e a outra controlando essa aqui, a posição do meu Chain Selector. Mas vamos supor que eu não quero controlar através do knob. Eu quero controlar de uma forma mais rápida aqui, né? Vamos dizer assim, né? Aqui na nossa pista MIDI tem essas posições onde a gente pode inserir clipes MIDI, né? Então a gente vem aqui, dá 2 cliques, vai inserir o primeiro clipe. E a gente vai denominar esse clipe com o nome do primeiro instrumento nosso aqui, que é o bass, né? Clica nele, aperta o Command R, que é o atalho do teclado, né? Ou pode vir aqui e inserir o nome aqui por essa aba aqui também, né? Vamos lá. Bass.
a gente vai utilizar essa caixa de envelopes aqui, né? Se ela não aparecer no seu Ableton aí, é só você clicar nesse ícone aqui que abre a nossa caixa de envelope. A gente percebe que o nosso clipe MIDI, ele não tem nenhuma nota MIDI aqui sendo tocada, né? E também não importa pra gente nesse momento o tamanho dele, ele tem só um compasso aqui de tamanho. O que importa para nós é essa linha aqui, que a gente seleciona aqui o Instrument Rack, que é o que a gente vai automatizar, né? E o Chain Selector. Aí ele demonstra aqui a posição atual nossa lá do nosso Chain Selector, né? Se a gente for lá, a gente vê que ele está aqui no 28 mesmo, né? Então a gente vai clicar aqui, criar um ponto aqui e acionar efetivamente aquela automação. Então vamos arrastar ele aqui para 32, né? Posição 32. E vamos criar um segundo clipe MIDI aqui. Dá 2 cliques, vamos mudar a cor dele aqui só para diferenciar. Vamos renomear com o nome do nosso segundo instrumento lá, que é o lead, né? E vamos escolher aqui o envelope também, Instrument Rack, ele já está aqui, né? Porque a gente utilizou ele por último, mas se não tiver a gente tem que selecionar manualmente. Agora vamos ver a posição dele ali na nossa zona aqui de atuação. Vamos colocar ele aqui no 64, vai. A gente clica, cria um ponto e arrasta ele até o 64. Agora vamos para o terceiro instrumento. Então vou criar um terceiro clipe MIDI. Vamos mudar a cor, a gente pode mudar a cor por aqui também. E a gente renomeia ele aqui como o nome do nosso terceiro instrumento lá, que é um pluck. Vamos ver a nossa posição lá. Agora ele vai do 85 até o 127. Então vou colocar ele aqui no 104 para ficar bonitinho. Vamos criar o ponto e arrastar ele até o 104. Beleza? Então agora é o seguinte, cada vez que eu aciono um desses clipes MIDI, aquela automação que a gente fez lá, ela vai fazer com que o nosso Chain Select, a gente percebe que o Chain Select está automatizado aqui, porque já apareceu aqui a indicaçãozinha vermelha ali, daquele pontinho vermelho nele. Então, vamos lá, a gente aperta o pluck, tá vendo? O pluck, ele já foi lá pro 104, então a gente tá tocando o pluck. A gente apertar o lead e ligar dar o play no clipe do lead, né? E da mesma forma o bass. Aqui também a gente pode fazer aquela mudança gradativa com os fades, né? Igual a gente fez naquela situação anterior. Mas aqui ele não faz fade de velocity, né? Ele faz fade de volume, no caso. E se a gente estiver trabalhando com a Ableton Push, esses clipes MIDI que a gente criou ali, eles vão ter cada um deles um pad específico para a gente dar o play nele. Então a gente pode colocar vários instrumentos em determinados pads e fazer com que esses instrumentos toquem quando a gente aciona um pad ou outro ali, né, em determinado momento da nossa apresentação, né? Agora, se a gente não está utilizando a Ableton Push e o nosso controlador só tem teclas musicais, não tem nenhum outro tipo de seletor, ou knob, ou fader, a gente pode designar notas, teclas do nosso teclado para que a gente acione esses clipes aqui. De que forma? A gente vai lá de novo, lá no MIDI, clica aqui no primeiro clipe do bass e seleciona uma nota. Por exemplo, no meu caso aqui, a gente selecionou o Dó da segunda oitava. No lead, o Ré da segunda oitava. E no pluck, o Mi da segunda oitava. Cada nota dá o play em cada instrumento, né? Correto? Então eu toco uma escala para cima e quero tocar o bass agora. Vou lá na minha nota designada, dou o play lá através de lá, certo? Dou o play no clipe MIDI que está automatizando por sua vez o nosso Chain Select. Beleza? Então essas daí são as maneiras que a gente pode utilizar o Ableton Live para conseguir tocar vários timbres, vários instrumentos em uma só pista MIDI, certo? Meu nome é Rodrigo Vale, agradeço aí para vocês que assistiram até o final. Um abraço, obrigado, valeu!